Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs, à reflexão do Evangelho deste domingo, na festa da transfiguração do Senhor Jesus. O Evangelho é de Mateus, capítulo 17, versos de 1 a 9. Jesus, Rei, Servo e Profeta do Pai. A transfiguração de Jesus está presente em Mateus, Marcos e Lucas, mas cada evangelista deu a esse fato cores próprias, de acordo com os objetivos de cada evangelho. Para Mateus, a transfiguração de Jesus serve para mostrar que ele é o novo Moisés, o servo de Javé e o profeta, por meio do qual chega a nós o reino da justiça. O primeiro ponto, rei, servo e profeta, que são os versos de 1 a 4, Mateus situa o episódio 6 dias depois. Esse dado merece consideração. O evangelista está pensando na semana da criação do Gênesis, capítulo 1. No sexto dia, Deus criou o ser humano. Lá se afirma que a seguir Deus descansou. Aqui, 6 dias depois, Jesus mostra, mediante a transfiguração, a plena realização daquilo que Deus planejou para o ser humano. Mateus fala de uma alta montanha. Para o povo da Bíblia, a montanha é o lugar onde Deus se dá a conhecer. Essa montanha contrasta com a das tentações. Evangelho de domingo passado, onde Jesus foi tentado a realizar a justiça do reino mediante a usurpação do poder. A montanha das tentações é o lugar da manifestação da idolatria. O texto afirma que o rosto de Jesus brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Isso demonstra que a justiça do reino vai triunfar. Os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. E que Jesus é superior a Moisés, cujo rosto brilhou sobre o monte. Jesus é o rosto brilhante do Pai. Ele trouxe a nova lei, que encontramos no Sermão da Montanha. Moisés e Elias, que representam a lei e os profetas, respectivamente, foram pessoas que falaram diretamente com Deus no Monte Sinai e agora, porém, estão falando com Jesus, o homem que fala em nome de Deus. A partir desse momento, as pessoas falam diretamente com Deus, falando com Jesus. Pedro pretende pôr Jesus em pé de igualdade com Moisés e Elias, fazendo uma tenda para cada um deles. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas Jesus já havia afirmado que veio dar pleno cumprimento à lei e aos profetas, representados por Moisés e Elias. Além disso, todos os profetas, bem como a lei, profetizaram até João. Jesus é para nós aquele que trouxe a nova lei e cumpre as profecias. De fato, é uma característica de Mateus, em todo o seu evangelho, mostrar que Jesus cumpre as profecias. Um segundo ponto, Jesus é o Filho amado do Pai. No Antigo Testamento, Israel era o filho primogênito de Javé. Na transfiguração, Jesus é proclamado pelo Pai, Filho amado, no qual encontro a minha complacência. Escutem o que ele diz. Mateus quis marcar seu evangelho com essa expressão. De fato, ela aparece no início do batismo de Jesus, no meio da transfiguração e no fim. A expressão do verso 5 recorda várias passagens do Antigo Testamento. Em primeiro lugar, o Salmo 2, verso 3. Com isso demonstra-se que Jesus é o Rei que cumpre a justiça do reino de Deus. Em segundo lugar, recorda Isaías 42:1, onde se fala do servo de Javé. Jesus é servo, é esse servo, pois cumpre a justiça do reino, entregando a própria vida. Finalmente, lembra Deuteronômio 18:15, onde se afirma que Javé
ressuscitará um profeta ao qual todos precisam escutar. Jesus é esse profeta que cumpre a vontade do Pai. Precisamos cumprir toda a justiça. A reação dos discípulos é de medo. Eles ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Na Bíblia, essa é a reação característica dos que receberam grandes revelações divinas. Jesus substitui o medo pela coragem. Ao abrir os olhos, os discípulos não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Quando abrimos os olhos da fé, constatamos que o grande anúncio é a pessoa de Jesus que comunica o projeto do Pai. Esse anúncio seria incompleto se não levasse em conta que esse mesmo Jesus revelado como Rei, Servo e Profeta é o mesmo Jesus que deu a conhecer tudo o que o Pai projetou para nós, passando pela morte e ressuscitando. A ninguém contem essa visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos, disse Jesus. É, portanto, tempo de anunciar da realeza, serviço e profecia de Jesus, que trouxe para o centro da nossa história o reino de Deus e a sua justiça. A transfiguração de Jesus é sinal de sua ressurreição, vencendo a morte e a sociedade violenta que o matou. Ela se torna, assim, anúncio da vitória da justiça sobre a injustiça. Nada nem ninguém poderá deter o projeto de Deus, que é liberdade e vida para toda criatura.